Bom dia! Mais um dia vindo aqui de carona comigo para a Faculdade de Medicina. E hoje eu quero responder e compartilhar aqui com você o que deu errado e por que eu não consegui passar antes do 4º ano de cursinho na Faculdade de Medicina. Bom, como muitos já sabem, eu vou direto ao assunto, não existe romantização aqui. Além de ser, um canal em que eu te ensino a como se planejar aí nos estudos, eu também compartilho aqui a minha experiência. Então que fique claro, que a minha experiência é que eu tô compartilhando aqui. E isso não quer dizer que vai acontecer com você. Mas eu acho que quando a gente compartilha a nossa jornada e como foi, pra gente esse período aí de vestibulares, você aprende o que não fazer e o que deu certo pra mim, e testar, na sua caminhada pra ver se também dá certo. Então, não existe uma receita padrão, uma receita de bolo pronta que vai, uma forma que vai servir pra todo mundo, mas com certeza você vai tirar bons ensinamentos aqui, bons aprendizados, e com certeza vai melhorar aí o teu rendimento e o teu planejamento e a tua visão de mundo sobre isso. Bom, bora lá, respondendo, o que deu errado? Primeiro, para quem já conhece um pouco da minha história, eu fiz transição de carreira, então eu me formei no ensino médio em 2005, estamos em 2023, então faz muito tempo. Depois fiz 2 faculdades, uma de secretariado, outra de administração com ênfase em comércio exterior, que naquela época parecia com relações internacionais, tinha ali um elo, e estava muito tempo fora do ensino médio sem ver, as matérias, de vestibular, de ensino médio mesmo, conteudista. Então, isso foi o primeiro fator. O segundo fator é que eu fiz escola pública. E apesar de ter sido uma escola pública que na época era considerada modelo, que foi no Ministro Costa Manso, ali no Itaim Bibi, aqui em São Paulo, e eu lembro que a minha mãe colocou a gente na lista de espera para entrar nessa escola. E era uma escola boa, mas não era uma escola que focasse ali nas provas de vestibulares, Era uma escola pública tradicional. Tinha ali uma defasagem enorme de professores também, no sentido de não tem professor titular, tinha muitos professores substitutos, tudo isso atrasa e prejudica, impacta aí no nosso conhecimento, na nossa construção de conhecimento. Então esse foi o segundo fator. Então, escola pública, tradicional, nunca focaram em vestibular, em questões de vestibulares, e muito tempo longe do ensino médio. O terceiro grande fator eu sempre tive dificuldades com matemática, Matemática sempre foi um problema para mim. Então, matemática, química e física, porque era exatamente nessas matérias que eu não tinha afinidade, que eu tinha dificuldade, e também que os professores não tinham uma didática tão boa na época da escola. Tudo isso foi somando aí para que eu demorasse um pouco mais de tempo no cursinho, porque no final das contas eu tive que refazer o ensino médio. Foi isso que aconteceu, eu refiz o ensino médio. E com essa minha defasagem, de lógico-matemática, minha inteligência de lógico-matemática não era tão apurada quanto a inteligência linguística, Eu sempre fui de humanas, e não sei se você sabe, mas existem 8 tipos de inteligência. São inteligências múltiplas, então não existe ninguém burro. O que existe são pessoas que têm tipos de inteligências diferentes, e que tem habilidades diferentes. Só que as 2 inteligências que a gente costuma aprender durante toda a nossa vida acadêmica é a inteligência linguística e a lógico-matemática.
Só que existem outras 6 tipos de inteligências que as pessoas não conhecem. Então, se ela não tem afinidade nem com linguística e nem com lógica matemática, com a inteligência lógica matemática, a pessoa acha que ela é burra, que ela é incapaz, e não é isso, tá? Então, falta de conhecimento aí sobre os outros tipos de inteligência. Pesquise, tá? Sobre isso. Então, quando a gente, na nossa vida acadêmica, a gente é condicionado a essas duas, né? Condicionado e exposto aí o desenvolvimento, né? Focado só nesses 2 tipos de inteligência. E aí a gente acha que tem um ou outro. É por isso que quando a gente fala, eu sou de humanas, ou não, eu sou de exatas, é exatamente isso que acontece. E aí, gente, eu fui pro Kumon no primeiro ano de cursinho. Quem não conhece o Kumon, é uma escola, né, no modelo, acho que é japonês, se eu não me engano, de ensino, que é por repetição. Então, o Kumon tem português, matemática, um cursinho livre de português, matemática e inglês. E eu comecei a fazer matemática com crianças de 7 anos. Eu quis começar do zero, porque eu sabia que eu precisava ter não só conhecimento, mas velocidade de resolução de questão. Então, quando eu fiz, né, os meus primeiros vestibulares, eu tinha muita dificuldade de fazer conta rápida, né? Então, eu tinha defasagem de tabuada. Com 30 anos de idade, eu não tenho vergonha de falar isso. Com 30 anos de idade, eu não sabia fazer conta de cabeça. Por quê? Porque hoje, eu posso até lançar uma enquete aqui. Quem é que faz conta de cabeça, a não ser os comerciantes que estão expostos a isso a todos os dias, o pessoal que trabalha com finanças, com contabilidade. Tirando esse pessoal, e ainda assim, incluindo alguns, né, desse mundo, usam calculadora, tudo hoje automatizado, né? Sistema nas empresas, planilha Excel, então tudo é automatizado. A gente não tá mais naquela época que a gente tinha que fazer conta de cabeça mesmo. Então isso prejudica também, né? O nosso desenvolvimento lógico-matemático. Enfim, e aí eu fiz o Kumon durante 1 ano e foi uma bênção, porque aí realmente eu aprendi a fazer conta de cabeça, fiquei craque na tabuada, ganhei velocidade de resolução de prova, né, de exatas. Então isso me ajudou não só com matemática, mas com química, com física também, que no final das contas, para efeito de vestibular, são contas, são cálculos que você tem que fazer ali. E foi realmente muito bom. E aí, gente, no primeiro momento, né, eu digo que no meu primeiro ano de cursinho eu não conto muito porque eu trabalhava. Então eu não tinha tempo para resolver questão, eu não tinha tempo para conseguir aprofundar o conhecimento que eu tava ali recebendo, né, de estudo passivo no cursinho. Mas foi também muito bom aquele primeiro ano, porque foi um overview das matérias, foi um período de reconhecimento, né, do campo ali. Eu vou reconhecer onde eu tô me enfiando e vou começar a entender quais são as matérias que eu tenho dificuldade, quais as matérias que eu tenho mais facilidade. Então eu fui exposta ali ao mundo dos vestibulares nesse primeiro ano de cursinho. A partir do segundo ano de cursinho, aí eu fui conseguindo entender quais são as matérias, quais eram, né, as matérias que eu tinha mais dificuldade, mas eu não sabia organizar o meu tempo de estudo. Então eu achava que era ficar o dia inteiro no cursinho e depois ir em todos os plantões, que também foi uma grande foi um grande ganho aí, também me ajudou pra caramba fazer, né, esse esquema de assistir a aula, pegar as dúvidas e ir pros plantões. Isso realmente foi a cereja do bolo, mas ainda assim não foi o suficiente no meu segundo ano. Por quê? Porque, gente, segundo ano e terceiro ano de cursinho foi argamassa, foi construir argamassa, a base que eu não tinha, então eu tive que refazer ensino médio. E aí no quarto ano, né, depois do terceiro ano de cursinho, que eu não tive resposta, não tive retorno, né, então não tive nenhuma aprovação, eu
falei, ok, Thaís, então agora você precisa entender o que tá rolando, né? Você precisa entender o que tá acontecendo, o que você tá fazendo de errado. E aí, gente, eu fui obrigada a estudar em casa por conta da pandemia e consegui entender que a grande sacada, né, não era só conteúdo, mas estratégias de prova, porque eu sempre me enrolava com o tempo de prova, ficava nervosa também. Nessa época minha saúde mental estava bem comprometida já, né, porque quem sabe, quem passou por isso sabe que 3 anos de cursinho não é fácil. E aí eu decidi fazer um curso de planejamento. Curso de planejamento de estudos, porque afinal eu estava estudando em casa, os cursinhos, né, mudaram a modalidade presencial para modalidade online por conta da pandemia, lockdown, tudo aquilo, e me bateu um certo desespero. Falei, agora que eu não vou passar mesmo, porque eu não sei se vai ter um vestibular, eu não sei se o mundo vai acabar, se eu vou morrer, enfim, né, todo aquele desespero por conta da pandemia, mas mesmo assim eu não desistia. E aí eu fiz um curso de planejamento de estudos e comecei a pesquisar muito sobre método ativo de estudo. Então lia livros, ouvia o que tinha dado certo por quem já tinha passado, né, pelo ponto de vista de quem já tinha passado, e pessoas que passaram em inúmeras faculdades de medicina, e o que eles faziam, o que davam certo. E eu já tinha que ter feito isso antes, durante o 2º e o 3º ano, e eu não fiz, porque eu achava que era só seguir o padrão do cursinho, que o cursinho mandava fazer, eu fazia. E realmente não deu certo, pra mim não deu certo. Então foi isso, eu não passei, né, antes do 4º ano de cursinho, porque eu não tinha estratégia e organização de estudo. E eu não conhecia o meu perfil cognitivo, ou seja, como eu aprendia, né? Como eu retinha conhecimento. Eu não conhecia as minhas outras habilidades, os meus outros tipos de inteligência. Então essa é a dica, gente. Conheça os seus outros tipos de inteligência e conheça o seu perfil cognitivo e de estudos, ok? E é isso, tô chegando aqui, eu tenho que parar para abastecer, na verdade, por isso que eu tô olhando aqui onde tem posto. E a gente se vê no próximo vídeo. Curte, compartilha e fica ligado nos próximos vídeos. Beijos, tchau, tchau!